Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. Eu sou Camila Soares e hoje eu vou falar sobre a medicina do cacau, a queridinha do momento, né, que está sendo bastante comentada e foi pedido aqui também um vídeo sobre isso. E antes de começar, eu vou pedir para você que está assistindo já deixar o seu like, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Quando chegar no final do vídeo, já deixa um comentário com a sua opinião, com a sua experiência. Eu sempre respondo a maioria dos comentários. E se você gosta bastante, né, desse tipo de conteúdo, a gente tem um grupo do Telegram, vai estar aqui na descrição também, para você conhecer outras pessoas, né, que estejam também afinadas com esse tipo de conteúdo, para trocar uma ideia, né, para a gente conversar melhor também, para você tirar algumas dúvidas, né. E se você gosta bastante aqui desse projeto, desse trabalho, vou falar para você também dar uma olhada lá no financiamento coletivo do Céu da Estrela Azul de Janaína, nessa vaquinha na plataforma Abacaxi, né? E se você tiver como contribuir com o nosso trabalho, a gente é muito agradecido. Bom, então vamos lá, né? Começar um pouco sobre a medicina do cacau. Eu acho que eu vou começar falando sobre origem, né? Então, sabe-se do uso tradicional do cacau, né? Mas a gente perdeu grande parte das informações que se tinham sobre esse uso tradicional, né? Então, existem evidências arqueológicas, né? Onde a gente encontra estatuetas de mulheres com frutos do cacau, né? E, assim, na verdade, poderia ter sido usado, né, aí pelos maias, os astecas e até mesmo pelos olmecas. E os olmecas são uma das civilizações mais antigas da Mesoamérica, né? Uma civilização avançadíssima, né, quando a gente olha para as evidências arqueológicas, né? Mas também muito antiga, né? Então, se a gente não sabe nada sobre os maias e os astecas, que dirá o que a gente sabe sobre os olmecas, né, gente? Então, a verdade é que a gente não tem muita informação sobre esse uso tradicional. Então, a gente pode dizer que esse uso do cacau cerimonial é um uso ressurgido, né? É um uso recriado, resgatado, até mesmo canalizado, né? Por novas tradições, novos caminhos. Então, hoje, né, atualmente, na época que eu pesquisava sobre isso, que eu comecei a pesquisar lá em meados de 2015, a gente não encontrava muito conteúdo sobre, né? O que eu encontrei na época, que ele poderia ter sido usado por civilizações astecas, maias ou mecas, e que esse uso era um uso cerimonial, né? Tanto que o cacau ele se chama, né, o nome científico Theobroma cacau, né? Esse Theo vem de Deus, né? Ele é um manjar dos deuses, um néctar dos deuses, uma bebida sagrada, uma bebida divina, né? Então tem esse aspecto aí de néctar sagrado. A gente sabe que o cacau foi usado como moeda, inclusive, né, com muito valor aí, muita estima. Inclusive até hoje, né, é comum você dar cacau, chocolate, né, como presente para os curandeiros, como oferenda para Pachamama, né? Porque é uma coisa muito, assim, vamos dizer que é de muito requinte, né? Tem esse aspecto de, vamos dizer que o cacau, ele energeticamente, ele tem muito essa conexão com o dinheiro por já ter sido uma moeda, né, de alguma forma. Então tem essa conexão com essa energia de abundância, de prosperidade, de fertilidade também, porque ele é muito abundante, né? Esse uso, né, era feito com as sementinhas do cacau, essas castanhas, né? Eram torradas e moídas, né? Era usado torrada e moído e não se usava com leite, né? Hoje em dia tem pessoas que misturam com leite de coco, com leite de soja, mas eu vejo que não faz sentido para um uso cerimonial a gente usar esse tipo de coisa, porque é mais para dar um gostinho e eu acho que assim, a gente que está acostumado a tomar ayahuasca, que não tem um gosto muito agradável, a gente tem que acostumar, né, gente, com os sabores amargos dos remédios também, né? Porque às vezes medicina ela é remédio. Claro que tem muitas coisas boas aí para trazer pra gente, mas nem sempre o gosto vai ser agradável. Eu acho que já é misturar muita coisa. Então eu mesmo particularmente não coloco leite de nenhum tipo. Então a gente tem aí, né, a ideia de que o cacau, assim como a noz de cola, o guaraná, a própria coca, o tabaco e várias ervas de poder foram apropriadas pela indústria do consumo. Então, chega assim o homem branco nas civilizações originárias, colonizador, identifica ali plantas de muito poder,
né? Claro que não tinha tanta evidência científica ali de alcaloides e coisas do tipo na época, e transforma aquilo ali em uma coisa para o consumo, né? Para um consumo exacerbado das pessoas. E é claro, né? Como a gente sabe, a erva de poder, ela é ambígua, ela é neutra, né? Ela tem esse lado dual. Então, depende muito da intenção colocada, se ela vai trabalhar para o bem ou para o mal, né, gente? Então vamos já tirar essa ingenuidade, essa infantilidade de achar que planta de poder só tem luz. Isso não é verdade. A própria natureza, ela é luz, mas ela também é sombra. Entendam? Se você for estudar Castanheda, autores mais antigos, né? E estudar sobre os curandeiros antigos, né? Os rezadores, você sempre vai ouvir evidências de curandeiros malos, ou eles chamam de brujos, né? Não concordo muito com essa nomenclatura, mas a gente sabe que quando eles usam esses termos, às vezes, é falando de pessoas, né, feiticeiros, hechiceiros, né, que fazem coisas para o mal e usam plantas, sim, às vezes para o mal também. Então, o que acontece? Essa indústria, ela se apropriou desse monte de coisa, e a gente pode até falar da indústria da bebida alcoólica, né? Porque muitas das bebidas alcoólicas eram usadas tradicionalmente por povos pagãos. E várias bebidas alcoólicas surgiram como garrafadas, né? O próprio Jägermeister era um digestivo, né? Eu falei isso no vídeo anterior, né? Que eu falava aqui sobre as raves. Então, é isso. Isso aconteceu com o cacau também, né? Então, a gente já tem aí que esse cacau com o chocolate, né? Como chocolate, embora essa palavra chocolate é uma palavra que vem dos idiomas nativos, né? Lá do México, da Mesoamérica. Não lembro, acho que é azteca o chocolate. Vou ver se eu coloco aqui escrito. Esse chocolate com o leite foi uma coisa da indústria, assim como o cigarro tragado, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, né, gente, descolonizado sobre as coisas. Então, poxa, não vamos usar o cacau com leite, né, na cerimônia. Vamos tentar usar o mais próximo do uso tradicional. Agora, recentemente, né, fui fazer uma pesquisa para saber se tinha mais evidências. Encontrei, né, uma historinha, um textinho, né, numa página de uma fábrica, né, de cacau, de chocolate e tal, onde se falava sobre uma deusa chamada Ix Cacau. Até 5 anos atrás não se falava em Ix Cacau. Ix significa mulher, né? No idioma maia, se eu não me engano. Não lembro agora direito, acho que o Ix é do maia, tá? Então, assim, não existia Ix Cacau como uma deusa, né? Se falava, assim, que existia um elemental da planta e que esse elemental era um elemental feminino e tântrico. O que a gente entende por tântrico? Que é uma força que trabalha o amor, o corpo, a sexualidade, né? Autoestima, a conexão com todas as coisas, muito a nível material e corporal, né? É isso que a gente fala quando a gente fala que é uma entidade tântrica, tá? Então se falava sobre esse elemental, mas não tinha nada disso, né, gente? E aí quando você vê essa historinha falando de uma deusa, Ix Cacau, com uma história toda, e aí no fim tem uma referência de um site inglês, e aí a gente já identifica que provavelmente é alguma outra fábrica e tal. E a gente vê que isso aí são criações, né, gente? É coisa da modernidade, tá? Tudo bem, alguém pode ter canalizado, né, essa mitologia, né? Tem pessoas da Umbanda que canalizaram mitologias dos orixás, por exemplo, né? Novos itãs, né? A gente pode falar assim. Mas isso também pode ser muito criticado, né? Pelas pessoas mais tradicionais. Então, assim, pra mim, né? Na minha experiência, nunca me veio Ix Cacau, nunca me veio uma deusa do cacau. Então, pode ser que isso seja uma canalização de alguém ou uma criação da modernidade, justamente por conta do modismo, né, gente? Porque, de repente, não tem uns 2 anos, eu acho, começou a pipocar aí vídeo sobre cacau e cerimônia com cacau e retiro de 3 mil reais aí com cacau. Então, isso está sendo apropriado, né, pelo mercado místico, né? Vamos colocar aí o mercado místico. E assim, tá surgindo várias empresas, né, vários fabricantes que produzem aí o cacau orgânico, ele sem a torra, né? E aí tá começando um papo de que o uso tradicional era sem a torra. De que ele preserva nutrientes e preserva gorduras, né? De que não se deve usar o cacau em pó. Até 5 anos atrás, a maioria das pessoas que trabalhavam com o cacau e se divulgavam aí na internet utilizavam o cacau em pó sem problemas. De repente, passaram a dizer que agora tem que ser o cacau em barra, que é um cacau orgânico e que não passa pela queima, né, pela torra,
e que passa por uma espécie de fermentação, tá? Não é difícil de fazer, tem receita na internet, né? Esse processo da barra, inclusive. Mas, assim, virou um mercado, né? Então, a gente vê essas empresas em parcerias com espaços holísticos, onde tem essas festas, né? De cacau dance, spirit dance, né? Shakti dance, que são festas, né? Com a medicina do cacau, que traz aquele conceito que eu falei sobre as festas conscientes, né? E tudo mais. Mas é uma coisa pra gente refletir se não tá indo pra um caminho de elitização também, né, gente? Porque realmente tem muitas coisas que são muito caras, eu nunca pesquisei para saber quanto que é para ir nessas festas, mas em si falando de retiros que estão surgindo por aí, estão sendo coisas assim absurdas, tá? E ao passo que está surgindo também pessoas, né, dando cursos, né, iniciação de guardião do cacau e tudo mais, isso acho que já tem algum tempo já. Não sou contra, mas também não acho que a gente tem que se limitar no sentido de, agora eu preciso fazer o cursinho do cacau para eu ser habilitada para trabalhar com essa medicina. Para começar, que não é uma terapia holística, né? Embora a gente tenha aí linhas tênues entre o que é terapia holística e o que é medicinas ancestrais e medicinas originárias, por quê? Quando a gente vai para o contexto indígena originário, medicina é uma coisa. Quando a gente vem para o nosso contexto urbano e colonial, medicina é outra coisa. Então, para fazer um uso tradicional, né, como uma terapia, uma medicina, você precisa descolonizar a sua mente. Então, assim, não dá para você falar, eu sou agora o terapeuta do cacau, se você é uma pessoa que não está nem aí para os povos originários, que você não participa de nenhum tipo de organização, de militância, que você não está nem aí, tá? Você quer mais é que queime tudo a Amazônia. Então, assim, não dá para você ser essa pessoa, tá? E achar que você está sendo aí o terapeuta do cacau, o terapeuta da ayahuasca. Não é assim que funciona. Até porque dentro das tradições originárias existe um caminho para o curandeiro, né? E aí esses ressurgidos, né? Essas pessoas que estão resgatando, né? As suas origens e estão reaprendendo, né? Sobre isso e muitas vezes perderam cultura, língua e tudo mais. É claro que tem processos novos, né? Como a etnogênese, que é um processo onde a gente começa a canalizar novamente, né? Inclusive o povo Runicuim, que é um povo tradicional, passou por um processo de etnogênese, que foi lá pelos anos 80, quando eles perderam, né, a sua cultura, a sua língua, porque depois da colonização eles ainda foram, de certa forma, neocolonizados aí pela exploração da borracha e também por missionários evangélicos, tá? Então o povo Runicuim também tinha perdido, né, o povo Yamanawá, tinha perdido a sua língua, tinha perdido suas pinturas, seus costumes, seus cantos. Isso foi resgatado, né? A Pajé Rucharo, ela conta essa história de como isso foi resgatado através da ayahuasca. Então, através da comunhão com medicinas sagradas, a partir dos rituais espirituais, acontece a etnogênese, que é a canalização dessa cultura, né? É a canalização de cantos, tradições, pinturas, cosmovisões, né? Então tudo isso é real, gente, tudo isso pode acontecer. Só que a gente tem que ter em mente algumas coisas, né? Que são novas tradições, então a gente não pode chamar de usos tradicionais, né? Então, na verdade, o cacau, ele vem, esse uso, né, mais popular, ele vem de uma pessoa chamada Keith Wilson, que é conhecido como Chocolate Man, alguma coisa do tipo, que é um cara da Guatemala, um cara branco da Guatemala, que começou, ele já estudava meditação, yoga, e aí ele começou a estudar a medicina do cacau. E ele diz até no site dele, né, eu acho que vou procurar, vou deixar o site dele por aqui, que ele resgatou, né, ele resgatou esse uso do cacau cerimonial. E aí, assim, existe todo um mercado também em cima dessa pessoa, tá, gente? Existe todo um mercado que vocês vão ver no site. Eu vou deixar o site, sim, para vocês darem uma olhada. Então, quando surge yoga xamânico, esses usos xamânicos, né, da medicina do cacau, a gente está falando em neo-xamanismo, tá? A gente está falando em tradições novas, né? Então, são resgates culturais. Claro, é legítimo, é maravilhoso que isso aconteça, mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, com a elitização,
com a necessidade de descolonizar, porque não dá para você querer resgatar medicinas tradicionais e você não se descolonizar, porque isso é apropriação cultural sim, principalmente se você estiver ganhando muito dinheiro com isso e não estiver nem aí fazendo porcaria nenhuma pelos povos originários. Então, assim, como sempre, eu tenho que trazer as problematizações, senão não seria eu, né, gente? Então é isso. Agora eu vou falar um pouco da minha experiência, tá? Com a medicina do cacau. Eu fiz 2 rituais sozinha, depois eu tive 2 rituais em grupo, tá? Então eu não fiz nenhum processo de dieta, iniciação. A gente sabe que é muito comum essas dietas e por mais que a gente não conheça o uso originário, tradicional, a gente pode se valer desses mecanismos para a gente aprofundar a nossa relação com a planta, né? Então, a primeira vez que eu fiz esse ritual, se eu não me engano, foi em meditação. Eu fiz uma vez em meditação e uma vez com dança. Com dança foi um processo mais amplo, né? Eu senti mais a energia. Por quê? Justamente o cacau, ele tem propriedades que relaxam os músculos e ativam a circulação. Principalmente, eles relaxam os músculos do cardíaco, né? Do coração. Por isso ele trabalha tanto... com o chakra cardíaco, com a autoestima, com as emoções, né? Ele abre o nosso coração. Então, eu tive essas 2 experiências e como que eu fiz, né? Como que eu fiz esse ritual? Da onde veio isso? Tem um material que eu encontrei no site da Marcela Castro, acho que é Marcela Castro, desculpa se eu estiver falando o nome errado, eu não lembro agora, que é uma sacerdotisa de Umbanda, uma pessoa que conhece rituais, plantas, não é uma pessoa aleatória. Ela fez um post no blog dela falando como preparar um ritual individual de cacau, com cacau em pó, obviamente, na época a gente só ouvia falar em cacau em pó. E aí tem uma coisa que eu queria falar sobre isso também, tá, gente? Às vezes, essa questão da torra, o fogo, esse elemento fogo, nesse processo, talvez ele tinha uma fundamentação ritualística, tá? Então, a gente não pode simplesmente descaracterizar os rituais só porque a gente acha que agora é mais saudável, né, usar com as gorduras e tudo mais, porque às vezes esse fogo também tinha uma função ali, tá? Mas vamos retomar aqui, né, o tema. Então tinha lá uma sugestão de um ritual individual, né, muito simples. E aí eu fiz esse ritual super simples, primeiro com meditação, segundo com música, né, com dança. E aí eu não tive uma grande expansão, e não é uma grande expansão igual uma expansão de rapel, uma expansão de ayahuasca, né, pelo menos pra mim não foi. E aí eu tive outras 2 experiências que foi em círculos de mulheres na minha casa, lá em Suzano, que a gente fez, um era um ritual com Santa Sara, e o outro foi um ritual de primavera com Afrodite. Inclusive a gente adoçou com o mel de Afrodite, né? Que eu tinha feito um mel de Afrodite, né? Com vários condimentos e tal. Então, assim, a experiência em grupo foi muito mais intensa, claro. Sempre porque tem a corrente, né? E tem, né, o processo ritual das invocações que a gente faz quando a gente abre um ritual, né? Quem é bruxo, bruxa, né? Quem abre rituais sabe chamar as forças, né? Então, quando a gente faz todo esse processo de invocações, a gente sente coisas muito mais intensas, independente de estar comungando uma medicina ou não. Então, né, fiz esse processo, foi mais intenso, teve pessoas que tiveram miração, né, teve pessoas que não, eu mesma tive miração, mas eu não atribuo essa miração tanto ao cacau, porque o cacau, se eu não me engano, ele tem uma pequena quantidade de DMT, não tenho certeza, mas eu já li em algum lugar, não sei se está errado, mas eu já li em algum lugar sim essa possibilidade. Mas assim, eu acho que tá muito mais na minha abertura, né? Porque eu sou uma pessoa que tem clarividência e que tem essa abertura. Foi uma experiência bem mais gostosa, porque a gente fez dança, né, em grupo e teve essas invocações, todo esse ritual, essa liturgia, trouxe mais energia pro ritual, tá? Acho que é tranquilo, né? A pessoa começar o estudo do cacau em casa, né? Não tem nenhum risco de dar alguma coisa ruim. Só tem algumas coisas, né, gente? Como qualquer coisa que é vasodilatadora, né, estimulante da circulação sanguínea, tem que tomar cuidado para mulheres que estão gestantes e lactantes, tá? Então tenham esses cuidados de tomar sempre em quantidades menores, né? Se estiver com sangramento, gestação de risco, evitar esse tipo de coisa. Eu, particularmente, eu faço uma receita bem concentrada, tá? Eu uso aproximadamente 2 colheres de sopa, né? Isso falando de cacau em pó. 2 colheres de sopa de cacau para aproximadamente 100 ml de água. É muito simples, você precisa da água fervida, né? Quando a água tá quente, você vai lá e mistura o cacau, tá? Não tem segredo.
nunca fiz com cacau em barra, então não sei dizer se é exatamente igual. E aí tem algumas especiarias que a gente acrescenta, né? Como a pimenta caiena, a pimenta do reino, né? E aí tem várias outras coisas que podem colocar, né? Como essência de baunilha, a canela, né? Tem muita correlação. O próprio cardamomo, né? Que é uma planta do Mediterrâneo que é muito associada a Afrodite, mas já é um uso não tradicional, né, gente? Porque a gente tá falando de Mediterrâneo e estamos falando de Américas, né? E o gengibre, tem muitas especiarias que podem ser acrescentadas, tanto para ativar, né, a planta, como para dar, né, uma energia a mais, né? Basicamente a receita é essa, tá? Não tem mais nada a mais ali que se coloque, não que eu me lembre, tá? E a questão toda, né, sobre usar o cacau em barra, eu quero ter experiência com cacau em barra, mas eu quero fazer o meu, né, porque eu já peguei uma receita na internet muito boa, né, de como fazer o cacau em barra. E meus vizinhos aqui têm cacau, é fácil acesso para mim o cacau, então eu quero fazer o meu, porque eu acho que uma mulher medicina, ela tem que ter o conhecimento do feitio da sua medicina, sabe? A gente tem que pôr a mão ali, né? Se a gente quer ser curandeira, a gente tem que pôr a mão na medicina. Não é só comprar um negócio e fazer, sabe? Então eu quero ter essa experiência, né? Quero, de repente, eu até começo uma dieta. Se eu começar, eu até posso compartilhar aqui com vocês para realmente conhecer mais a fundo essa medicina, porque realmente eu vou falar para vocês, não é uma medicina que eu conheço a fundo, mas eu sei que a experiência com ela é tranquila. E eu acredito que quanto mais você usa uma medicina, mais você vai conhecendo, mais você vai entrando em contato com esse elemental e mais você vai abrindo, né, o canal de comunicação com essa força. Então acho que é isso, gente, que eu tinha para dizer. Então acho que com relação a receitas, né, tem receitas bem menos concentradas que essa que eu faço. E vocês encontram, né, essas coisas na internet também, mas usem a intuição, né? Quem tá querendo começar, assim, eu acho que uma pessoa que já fez rituais, que já fez trabalhos, né, sozinho, com outras medicinas, especialmente a ayahuasca, que é uma coisa tão forte, não vão ter dificuldade de trabalhar com ela, tá? Com o cacau, a cacau, enfim. Se tiverem mais dúvidas, né, sobre a medicina do cacau, alguma coisa que eu possa tirar essa dúvida, né? Uma pessoa tinha perguntado, né, sobre o uso dela em comunhão com o rapé também. Eu nunca fiz esse teste, mas eu não sei se seria muito bom, porque o cacau é estimulante e o rapé também. Então acho que talvez seria uma estimulação um pouco exagerada, né? Mas eu acho que é uma coisa particular, né? Se a pessoa tá na força ali, né, conectada com a medicina e sentir de fazer o uso, eu acho que cabe aí um teste, mas sempre começar testando com quantidades pequenininhas, né, para não fazer mal, né? Sempre ter esse cuidado, né? Eu sempre falo para as pessoas que me seguem, né, sobre medicina, sempre para começar com menos, né, para não assustar, para conhecer a sua dosagem. Então isso vale para todas as medicinas, tá? Inclusive, assim, o cacau, na minha experiência e das mulheres que tomaram junto comigo, a gente teve um pouquinho, assim, solta um pouquinho o intestino, tá? Mas não é aquela limpeza da ayahuasca que dá aquele desespero e tudo mais, é porque realmente é uma coisa muito forte, então é um pouco normal que aconteça, mas não dá ânsia de vômito, nada do tipo, tá? Pelo menos aqui não aconteceu nada disso, então acho que é isso por enquanto, tá, gente? Compartilhem aí esse vídeo com outras pessoas, se vocês gostaram, curtam, comentem e se inscreva aqui no canal para receber aí as notificações dos próximos vídeos e também fique atento, né, que a gente voltou com as rodas de cura, agora são quinzenais, tá? Tô tentando fazer sempre nas quartas, mas conteúdo quinzenal aí aberto para todos. Claro, se alguém quiser fazer uma contribuição espontânea, fica aberto também. Então, todas as informações aqui, né, meu contato aqui na descrição do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão!